Segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Beleza? Todo mundo em casa, de máscara, quer dizer, não necessariamente dentro de casa, de máscara. Espero que sejam todos bem. Voltei então para mais uma aula online aí, lembrando alguns recadinhos antes, né? Primeiro, vamos lá, no Google Sala de Aula, toda segunda-feira, 6 horas da manhã, vão entrar atividades, videoaula, tudo que eu posto lá, tá certo? Então toda aula vai ter, toda segunda-feira vai ter videoaula e toda segunda-feira vai ter exercício, tá certo? Esses exercícios vocês precisam responder da forma lá, né? Não sei como que explica isso, mas da forma que me enviem para eu poder dar o ponto, a pontuação de quanto, né, a correção da sua atividade. Tem gente que está respondendo as atividades nos comentários, não adianta, eu não vejo isso, tá? Eu não tenho como eu te pontuar por uma atividade respondida nos comentários, tem que me enviar, tá certo? Tem que me enviar. Outra coisa, coloquei lá também o conteúdo da nossa avaliação, tá? Bimestral, olha lá que eu não estou lembrando de cabeça, então para não falar besteira, vocês olham lá depois que já está lá. Então toda segunda-feira tem atividade, tem que entrar lá e fazer para poder pontuar depois. O prazo é até 11 horas, até meia-noite de segunda-feira. Depois disso, qualquer pessoa que responder, eu desconto alguns pontos, tá certo? Mesmo tendo tirado nota e respondido de forma correta, beleza? Então vamos lá respeitar a pontuação. Na aula passada, então, eu comecei a falar sobre a Revolução Francesa, né? Foi a primeira parte da nossa aula. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui o que eu falei. Falei de como que era a França antes da Revolução, né? Os motivos para a revolta. E agora nós vamos ver mais um pouquinho ainda desse período pré-Revolução Francesa, ou seja, antes da Revolução explodir de fato e o que estava acontecendo, tá? Então, olha só. Enquanto você tinha lá o acordo, né? Enquanto você tinha aquela crise, né, que estava pegando na França, né, você tinha lá o déficit orçamentário, fome, pessoas morrendo nas ruas, desemprego, ou seja, a França fundada numa crise, um país totalmente atrasado economicamente falando, atrasado politicamente falando, uma França governada por um regime absolutista que não se importava com suas classes mais baixas, né? Clero e nobreza, o primeiro e o segundo estado, vivendo no bem bom e explorando o povo, né, os trabalhadores. E aí vai ser então o Luís XVI, o rei, ele vai, à medida que ele vai tomar para poder tentar solucionar esse período de crise, é a convocação dos Estados Gerais. O que é isso? Olha só. A convocação dos Estados Gerais, ela não acontecia há mais de 175 anos na França. Então, pensem comigo, né? Foi uma solução tomada pelo rei, tipo assim, é o que eu tenho para fazer. O que é isso? Na convocação dos Estados Gerais, ele convoca um representante de cada estado, ou seja, um representante do clero, um da nobreza e um do terceiro estado, se reúnem com ele, né, com o rei, e ali eles tentam tomar as medidas e as decisões para tentar tirar a França desse período de crise, beleza? Então, quando eles convocaram esses estados, chamados de Estados Gerais, e convocaram esses representantes, as decisões tomadas nunca fechavam, nunca chegavam num acordo. Por quê? Chegou-se a cogitar a aumentar os impostos do terceiro estado, mais do que já pagavam. E aí o clero e a nobreza votavam a favor de aumentar, né? E o terceiro estado ia contra. 2 votos a 1, então se aumentava mais impostos. Chegou-se o ponto de cogitar cobrar, o que seria até mais correto, cobrar impostos do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza. Os clero e a nobreza votaram contra, o terceiro estado votou a favor, 2 votos a 1, então não se cobrava. Sacaram? Então essa votação nunca chegava num consenso. Você não tinha então medidas fortes para tentar tirar a França da crise. O que você tinha ali era um empurra-empurra de um tentar jogar para o outro a culpa, de aumentar imposto, diminuir, jogar a culpa e tal.
tá certo? Aí o que vai acontecer então? Como não se chegava a solução nenhuma, não tinha uma solução prática para colocar em jogo para ver se ia dar certo ou não, o rei ele dissolve a convocação dos Estados Gerais, ele fecha, fala, olha, cada um volta para o seu canto e já deu, não conseguimos e vamos deixar a vida rolar, vou ver o que vai acontecer. E aí o terceiro estado, os representantes do terceiro estado que estavam dentro do Palácio de Versalhes, junto com os membros do clero, da nobreza e inclusive o rei, eles se recusam a sair do palácio. Os representantes do terceiro estado, que eram compostos pela alta burguesia e pela baixa burguesia, eles se reúnem em uma sala, que era uma sala de esportes, a sala da Ápela, dentro do palácio, se trancam lá dentro e anunciam que estão em Assembleia Nacional Constituinte. O que isso significa, Diogo? Eles anunciam para todos que eles estão numa Assembleia Geral e que agora eles irão elaborar a primeira Constituição da França. Tá? Vão criar uma série de leis e regras para tentarem limitar os poderes do rei absolutista e tentarem tirar a França da crise. Beleza? Aí olha só. Eles defendiam a criação de uma Constituição, eles vão elaborar uma Constituição, tá? Ah, Diogo, mas e o rei e o clero vão aceitar? Não. O rei vai mandar prender esse pessoal, eles vão ficar trancados, o rei manda o exército derrubar a porta, o caos ali dentro do palácio, só que aí já era tarde demais, porque as informações chegam até a população mais pobre, né, que estavam nas ruas, e a população pega em armas e inicia o período de batalhas, de revoltas nas ruas contra o antigo regime, contra o clero e contra a nobreza. Beleza? Então, quando o povo pega em armas e destrói, por exemplo, a Bastilha, que era a prisão real, uma prisão onde você colocava pessoas que apenas eram inimigas do rei ou conspiravam contra o rei. Eu vou comentar mais no próximo vídeo, que a gente for ver na próxima aula. Então a queda da Bastilha é o início da Revolução Francesa, que o povo pegando em armas, ele se dá devido à Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Geral, que o terceiro estado diz estar para elaborar uma Constituição. Agora o caos começa, o pau vai cantar na França, porque teremos o povo, né, o povão mesmo, pegando em armas e enfrentando o exército leal ao rei e indo atrás daquele clero que eles consideravam corruptos também, beleza? Fechei aqui, próxima aula a gente entra então nos conflitos envolvendo o povo francês contra o primeiro e o segundo estado, beleza? Valeu!